Capítulo 60. Querido, que diabo você está fazendo? Uma voz quebrou o silêncio. O tom lânguido e modulado tirou Joe Bristol do seu estado onírico. Suas memórias emergiram como uma bruma sobre um lago e se dissiparam. Ele saiu da janela. Uma mulher de cabelos pretos o observava do quarto, recostada na cama de ébano floreada. Olhando as estrelas, ele disse. Ela riu. Que excentricidade! Dá para você fechar a janela? Estou morrendo de frio. A mulher acendeu um cigarro e deu uma tragada profunda. Seus olhos verdes de gato o miraram com gulodice. Estava nua, exceto pelo par de brincos indianos que usava. Sua pele impecável, sempre alva, parecia ainda mais branca em meio aos lençóis, em tons de vermelho e magenta. O corpo dela era esguio, os seios redondos e os quadris estreitos. Seus cabelos negros caíam à altura da linha do queixo. Ela os tinha cortado num ímpeto de ousadia, para sua própria surpresa. Vem pra cama, ela disse soltando fumaça no ar. Não posso, disse Joe fechando as portas atrás dele. Tenho um dia cheio pela frente. Preciso ir até Camden Town para sondar o mercado. Quero ver se a área suporta uma Montagues. Ele zanzava pelo quarto, catando as roupas espalhadas pelo chão. Falava de modo apressado. Tinha consciência disso. E da desculpa esfarrapada que dera. Mas não podia ficar. Tinha que sair dali, antes que ela notasse a tristeza profunda e devastadora que sempre o abatia quando dormia com uma mulher que ele não amava. Camden Town? Ela perguntou com uma expressão intrigada. Mas Camden fica mais perto da minha casa que da sua. Não faz sentido sair de noite de Belgrávia até Greenwich para voltar de manhã para Camden. Sentou-se na cama. Por que você insiste em morar em Greenwich? Eu gosto da minha casa, ele disse, despindo-se do roupão emprestado. Gosto dos meus pomares, gosto de estar perto do rio. Não é isso, não, ela retrucou, admirando o corpo e as musculosas pernas levemente cobertas de pelos louros e o gracioso fulgor das costas de Joe. Não é isso? Não é, não. É porque lá você pode manter o mundo à distância e também suas amantes. Joe começou a dar uma explicação, mas ela fez um gesto de descrédito. Ele quis com ardor que ela não dificultasse as coisas. Maud Selwyn Jones o tinha convidado para um jantar em sua casa. Para discussão de negócios, ela alegou. Era uma decoradora, a melhor decoradora de Londres, e ele a contratara para unificar o visual de suas 45 lojas Montagues e para decorar o interior da loja principal. Ela não precisava trabalhar, não por dinheiro, mas costumava dizer que o trabalho a distraía e aborrecia seu pai, e isso a divertia ainda mais. Conhecida pelo seu trabalho, ela era ainda conhecida por suas façanhas extravagantes. Viajar de carro de boi pelo Nepal, andar de camelo pelo Marrocos, acampar com beduínos na Arábia. Seu marido, um bêbado inveterado, tinha sido assassinado durante uma viagem ao Cairo. Ele insultou o dono de um restaurante após uma refeição que o desagradou e depois apareceu morto,
fora esfaqueado num beco. A polícia declarou que tinha sido um assalto, mas ninguém acreditou. Já rica de berço, o pai possuía minas de carvão em Gales. Maud ainda herdou os milhões do marido. Era uma mulher de alma inquieta que amava qualquer lugar que não fosse a Inglaterra. Amava especialmente o Oriente e, segundo os rumores que circulavam, quando impedida de viajar para lá, ela tomava o rumo de East End, atrás das ruas de Limehouse e dos seus conhecidos antros de ópio. Ela e Joe tinham bebido uma boa quantidade de vinho durante o jantar e continuaram bebendo na sala de estar, desta vez uísque. Depois de esvaziarem a garrafa, ela foi até a poltrona onde ele estava. Ajoelhou-se no colo dele e o beijou na boca. Ele desfrutou o beijo e, ao terminá-lo, tentou explicar de forma desajeitada que não era um cara muito romântico, que não era... O quê? Ela perguntou com um tom de deboche. Não é um rapaz casadouro? Não se preocupe, querido. Não é o seu coração que eu quero. E em seguida desabotoou a calça dele. Só por alguns momentos, até que ele esquecesse a dor que o atormentava por viver sem Fiona. Depois foram para o quarto dela e tentou se perder por completo naquele corpo adorável e faminto. E conseguiu por pouco tempo. Chegou até a acreditar que desta vez escapara por inteiro da tristeza, mas não escapou. Quando tudo acabou, o sofrimento retornou duplicado, exatamente como sempre acontecia, quando terminava a luxúria e seu corpo se aquietava. Mas seu coração se via enganado, ainda partido, ainda vazio, ainda cheio de um desejo que nunca se satisfazia. Tem certeza de que não prefere ficar? Perguntou Maud. Você pode ficar no quarto de hóspedes, não precisa dormir comigo. Ele recusou de novo e acrescentou: Você é o homem mais solitário que já conheci, Joe. Desconfiado e injuriado como um tigre ferido. Ele não respondeu. Já vestido, foi até ela e beijou-lhe a testa. Cobriu-a e recomendou que ela dormisse. Eu não durmo, querido. Ela se debruçou sobre a mesa de cabeceira para acender o abajur e o narguilé que estava ao lado. A criadagem de Maud já tinha se recolhido e, assim, Joe é que teve de abrir a porta para sair. Enquanto caminhava na direção da Eccleston Street, na esperança de encontrar uma carruagem de aluguel, sua tristeza habitual caiu em cima dele como um grande morcego negro, embrulhando-o em suas asas, e ele agradeceu pela noite gelada de inverno por estar sozinho. Aquela noite fora um erro que já tinha praticado antes e que sem dúvida cometeria outra vez. Já tinha estado com mulheres como Maud em outras ocasiões. Mulheres que não pediam aquilo que ele não podia dar, que só queriam o seu corpo e seu tempo, mas nunca seu coração. Mulheres que de alguma forma se reguardavam injuriadas. Injuriadas. Que engraçado, ele pensou. Maud também se referiu a mim com a mesma palavra. Ele sorriu com a amargura. Sentia-se mais do que injuriado. Sentia-se quebrado, partido em pedaços. Estava sozinho no mundo, sem a pessoa que podia completá-lo, e ficaria assim para sempre. Capítulo 61. Nada, Peter, nada mesmo? Disse Fiona encarando seu corretor financeiro. Isso é impossível. Não é impossível não, replicou Peter Hurst, recostando-se na cadeira. É só incomum.
Como você sabe, estão muito difíceis de se encontrar. Na semana passada, eu só consegui 2.000 para você. 15 dias atrás, consegui 500. E esta semana elas mirraram completamente. Por quê? Porque não tem ninguém para vender. Todos os que queriam vender já venderam e para você. Por sua causa, a Burton Tea perdeu a liquidez do capital. Fiona zanzava pelo escritório enquanto Peter falava, e de repente foi atraída para as janelas que davam para o rio. O céu cinzento, empapado de chuva, estragava a paisagem. Ela olhou para o rio lá embaixo, mas não viu Hudson. Viu um outro rio, um outro armazém. Viu uma névoa cinzenta rodeando o armazém. E uma figura sombria à espera. Esperava por ela. A imagem fez com que ela fechasse os olhos. Fechou-os com raiva e o sofrimento que a visão daquele homem sombrio provocava. Ainda. Nos últimos 10 anos, ela se encontrava uma vez por semana com Peter para comprar ações da Burton Tea. No início, quando o preço das ações oscilava entre 15 e 20 dólares, ela lutava muito para poder comprar pequenas quantidades. 10 ações em uma semana e 20 em outra. À medida que fazia fortuna, comprava o maior número possível. Agora, devido aos problemas da companhia na Índia e na América, quando as ações eram encontradas, podiam ser adquiridas por cerca de 5 dólares. Mas o preço não era um problema para Fiona. O problema era encontrar um vendedor. Até então, ela já tinha acumulado 22% da Burton Tea, sob um véu de diferentes nomes corporativos e, graças à competência de Ted Sissons, seu advogado, nenhum desses nomes levava até ela. Sua participação na Burton era grande, mas não suficiente. Ela não deixaria de comprar ações até que detivesse 51% delas e da companhia. 10 anos não tinham atenuado a raiva que Fiona sentia por William Burton. E custasse o que custasse, ela o arruinaria. Não se tratava de justiça, ela sabia que nunca teria isso. E sim, de responder com a mesma moeda. Como sempre, a única falha em seu plano é que Bowler Sheehan ficava de fora. Ela passou muitas noites zanzando e torrando miolos pelo quarto, na tentativa de achar uma maneira de também puni-lo pelo que ele fizera, mas nunca conseguiu vislumbrar desta maneira. O único jeito seria fazer com que Burton o acusasse de participação no assassinato do pai dela. Mas, para que isso acontecesse, primeiro Burton teria que admitir sua própria culpa e isso era algo que ele não faria. Por mais que quebrasse a cabeça, tentando solucionar o problema, ela não conseguia. Ao longo de uma década, tivera de conviver com a terrível certeza daquilo que Burton e Sheehan tinham feito com o pai e a família. E agora, ela ainda esperava, impotente, impedida pela inabilidade de seu corretor para encontrar mais ações, e pela sua própria inabilidade para encontrar um meio de destruir Sheehan. Quanto tempo mais ela teria que esperar? Hearst reuniu toda a papelada. Farei o possível, Fiona, mas duvido que tenha mais ações antes do final do mês. Ela o encarou decidida. Peter, eu preciso delas agora e não no mês que vem. Mande alguém para Londres, encontre os acionistas e compre suas ações. Eu entendo a sua frustração, ele disse confuso, com um tom agressivo na voz dela. Mas você há de entender que só detém 22% das ações e ele 51%. Não deixe uma grande margem de circulação. Eu custo a acreditar que ele ainda tenha 51%. Mas cedo ou mais tarde terá que vender algumas.
Ele retém essas ações há muito tempo, Fiona. Não será agora que irá vendê-las. Mas ele já está atolado em dívidas. Ela retrucou sentando-se na escrivaninha. Já pegou emprestado cerca de 300 mil libras no Banco Albion. A propriedade dele na Índia não deu certo, e a incursão que ele fez no mercado americano foi um fiasco. Abriu um sorriso de satisfação ao lembrar disso. É ela mesma a engendrar esse desastre, ao abaixar seus preços até o limite máximo. Os agentes de Burton tinham aberto uma loja na Water Street em junho de 1894. Em janeiro do ano seguinte já estavam de portas fechadas. Ele precisa de dinheiro em caixa, Peter. Acabará vendendo algumas de suas ações, ele tem que fazer isso. Hurst balançou a cabeça. Fiona, eu tenho que lhe dizer, não só como seu corretor, mas como seu amigo. E eu não entendo a sua obsessão com este capital, nunca entendi. Como você já colocou, a companhia não está bem financeiramente, você está certa quanto à dívida. É enorme. Bastará um desastre a mais e ele não terá mais nenhuma renegociação com os credores. Você tem um volume astronômico de dinheiro investido na Burton Tea. Essas ações não passam de passivo. Você não precisa mais de nenhuma delas. O que você precisa é... Peter, você não faz ideia do que eu preciso, ela gritou. Só quero que você consiga essas malditas ações. Peter empalideceu. Nunca, em todos aqueles anos em que eles se conheciam, ela tinha sido tão estúpida como naquela hora. Ele se levantou, enfiou os papéis na pasta e disse que esperava ter alguma coisa na semana seguinte. Envergonhada, Fiona pousou a mão no ombro dele. Desculpe, eu não queria ser rude com você, eu não estou bem hoje. Ele desviou os olhos da pasta, estufada, e em seus olhos a preocupação se misturou com a mágoa. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Desde o instante em que entrei aqui, você está com uma aparência terrível. E de fato ela estava. Vestia um casaquinho cinza carvão com passa-marias negras, uma blusa branca com uma gravata de seda listrada de preto e branco e uma saia preta de corte reto. As cores sombrias realçavam as olheiras e os muitos quilos que ela havia perdido. Sua costumeira vitalidade simplesmente desaparecera. Ela parecia pequena, frágil. É o Nick, não é? Ele perguntou com os olhos voltados para a fotografia que ela mantinha em cima de sua escrivaninha. Sim, ela admitiu, irritada por ter perdido o controle, por ter permitido que o medo e a emoção a dominassem. Ela não queria falar a respeito disso. Só em falar se tornava real. Só podia ser algo relacionado à família. A única vez que vi você tão chateada assim foi quando o Simi teve apendicite. A saúde do Nick não vai bem? Fiona balançou a cabeça, seu rosto se contraiu. Ela cobriu os olhos com as mãos, como se tentando fazer com que as lágrimas voltassem para dentro. Fiona, o que houve? Ele está bem? Ela não conseguiu responder. Ele pôs os braços em torno dela e de maneira desajeitada começou a murmurar palavras de conforto. Quando finalmente tirou as mãos dos olhos, ele puxou um lenço branco do bolso e lhe estendeu. Ele está muito mal? Ela respirou fundo. Estou fazendo uma tempestade em copo d'água, ela disse. Ele está fraco, é verdade. Não tem muito apetite. Passa a maior parte do dia na cama, mas ontem ele caminhou pelo jardim. Ele me disse quando cheguei em casa. Há quanto tempo ele está assim? Desde fevereiro. Peter arregalou os olhos com a resposta. Fiona notou o espanto dele e se arrependeu de ter contado isso. Desejou que ele se fosse imediatamente. Não podia ver o medo estampado nos olhos dele. Só faltava ter que tranquilizá-lo. Já bastava ter que fazer isso para si mesma todo dia.
2 meses antes, no dia em que a fábrica recebeu a maquinaria nova, chegou em casa depois de uma jornada de trabalho ávida para jantar com Nick. Teve a notícia que ele tinha sofrido um feitiço, como ele próprio dizia, quando desmaiava. Ela subiu a escada correndo e o encontrou na cama, pálido, enfraquecido e respirando com dificuldade. Ela o beijou e segurou o rosto dele, quase histérica de preocupação, até que Eckhart, que estava sentado ao lado, tirou-a de cima dele. O médico explicou que o coração de Nick estava sobrecarregado e ele precisava descansar. Mas ele ficará bem, não é, Dr. Eckhart? Ela perguntou com a voz embargada e apertando o braço do médico. Ele está descansando confortavelmente, senhora Soames. Olhe só ele, viu? É só uma pequena dificuldade com a respiração. Uma pequena fraqueza, ele vai melhorar. Fiona assentiu com a cabeça e deixou que a voz calma do médico a tranquilizasse. Por um momento, chegou a pensar que ele estava escondendo a verdade, mas logo afastou este pensamento. Embora fosse extremamente realista em todos os aspectos de sua vida, ela continuava se negando a aceitar o problema de saúde de Nick. Ela queria que ele melhorasse e, por isso, ele teria que melhorar. Qualquer sinal contrário a isso a deixava aterrorizada. Ela se recusava a vê-los, como os sinais de declínio, e os afastava como meras pedras no caminho. O que disse o Dr. Eckhart? Perguntou Peter. Ele disse que esses sintomas vão passar, ela respondeu. Uma voz dentro dela relembrou o que Eckhart tinha dito 2 meses antes. E desde então Nick não demonstrava muita melhora, não falou sobre isso. Então é só uma recaída, uma condição temporária. Fiona assentiu com a cabeça. É isso mesmo, ele logo estará de pé outra vez. Peter sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Ele se despediu com um beijinho no rosto dela e pediu que ela o chamasse se precisasse de alguma coisa. Após a saída dele, Fiona olhou o relógio. 6 horas da tarde. Ela pensou em pegar suas coisas e ir mais cedo para casa. Podia levar o trabalho inacabado e terminá-lo depois do jantar em seu estúdio. Ela sempre gostou de voltar para casa à noite com a cidade iluminada e encontrar Nick à sua espera na sala de estar, ávido para ouvir os relatos do dia. Agora se sentia agoniada à medida que a noite se aproximava. Somente Foster esperava por ela. Nick estava sempre acamado no andar de cima. Às vezes acordado, outras vezes dormindo. Quando ele não estava acordado, ela se mantinha à porta do quarto, querendo chegar perto, sentar na cama e conversar com ele. Tinha que vê-lo, verificar se ele não tinha piorado 1 milímetro que fosse durante o dia. Ela tentava ser otimista. Talvez naquela noite ele descesse do quarto e se sentasse com ela na sala de estar. Eles desfrutariam uma garrafa de vinho e conversariam ao pé da lareira, como sempre faziam. A mansão da Quinta Avenida era imponente do lado de fora, mas acolhedora por dentro. Eles a construíram quando Nick começou a diminuir o seu ritmo de vida. Ele queria ficar mais próximo do parque do Metropolitan Museum. Ele decorou maravilhosamente o lugar. Todos os 4 andares da casa, com sua grande entrada, a enorme sala de jantar, a biblioteca, o estúdio, a sala de estar dupla, a estufa, a copa, a cozinha e muitos quartos. Antiguidades bolorentas não eram permitidas, somente peças modernas, janelas, espelhos e lâmpadas de Louis Comfort Tiffany,
prataria de Thibaut Knox, mobília ilustres de Émile Gaulle, quadros dos pintores franceses que Nick tanto amava e de um novo grupo de pintores americanos que ele patrocinava. Agora, Fiona sorria, lembrando-se do tempo maravilhoso que eles desfrutaram ali, das muitas recepções e bailes. Ela raramente estava em casa durante o dia, mas sempre voltava à noite e se deparava com um inesperado jantar para os amigos, ou talvez com uma festa de comemoração do aniversário de casamento de Michael e Mary, que haviam se casado em 1891, ou com uma festa de aniversário de um dos filhos deles. No verão sempre havia piqueniques no quintal, iluminados pelas lanternas nas árvores, música, um grupo de artistas famintos e cime de férias do internato bebendo champanhe escondido e dançando com lindas estudantes de arte. Nick adorava diversão, amava uma noite ao lado de amigos, boa comida e vinho, barulho, risos, conversas sérias e superficiais. O sorriso desapareceu do rosto de Fiona. Já fazia algum tempo que não se ouviam risadas dentro de casa. Os amigos visitavam Nick, claro, mas Eckhart não permitia visitas longas, comportamento efusivo. Enfim, nada que pudesse cansar seu paciente. Ela sentiu um pequeno tremor abalando as bases da sua esperança, do seu insistente otimismo, e uma tristeza aguda moveu-se da garganta até os olhos. As lágrimas irromperam outra vez. Ela secou o rosto com raiva. Pare com isso, disse para si mesma agora. Recolheu seus papéis e os colocou dentro da pasta. Depois pegou o casaco apressada, sem nem mesmo se deter para se despedir de sua secretária. Queria ir para a casa, para sua casa de paredes de mármore, de sólida entrada e portão de ferro. Aquela casa era uma fortaleza e os tinha mantido, ela, Nick e Sime, a salvo por todos aqueles anos. Lá dentro eles tinham tudo e não temiam nada, até aquele momento. Mas agora, uma sombra rondava a casa, à espera de uma chance para entrar. Ela conhecia essa besta, já tinha recebido a visita deste monstro antes, mas aprendera a ser vigilante. Trancaria todas as portas, montaria a guarda, e a besta não entraria. Capítulo 62. Por Deus, Nick, estou ouvindo o seu queixo bater daqui, disse Ted Sissons. Vou pôr outra tora na lareira. Obrigado, Ted. Disse Nick jogando um pullover de cachemira em torno dos ombros. Desde o seu colapso, ele estava sempre resfriado. Inclinou-se frente da poltrona, serviu outra rodada de chá para ele e para Ted e se recostou de novo, exausto, pelo pequeno esforço que fizera. Seu estado de saúde era grave. Segundo Eckhart, Nick não tinha muito tempo de vida e ele precisava pôr seus negócios em ordem o mais rápido possível. Sabia que devia estar na cama e não na sala de estar, mas os muitos remédios prescritos por Eckhart e os linimentos alinhados sobre a mesa de cabeceira tornavam seu quarto muito opressivo. De todos os cômodos da casa, a sala de estar era o que ele mais gostava. Não era o cômodo mais bem decorado, mas o mais confortável. Sua decoração consistia de sofás e poltronas macios, almofadas de seda e canapés,
além de uma grande lareira perfeita para o aquecimento. Mas o que ele mais amava nesse cômodo eram as muitas lembranças dos tempos felizes que desfrutou com Fiona. Eles tinham passado um sem número de noites e tardes preguiçosas de domingo, aninhados no sofá de meias, com Cime entre os dois, planejando, esquematizando e sonhando. Pronto, disse Ted batendo palmas. Isso sim é uma lareira. Lareira? Isso está parecendo uma fornalha. Você colocou mais madeira aí? Você precisa de calor, suas mãos estão azuladas de frio. Ted sentou-se de novo na poltrona, ajeitou os óculos no nariz e voltou a prestar atenção no documento sobre a mesinha à frente, o testamento de Nick. Como eu estava dizendo, acho que você está se preocupando à toa. Mesmo sem um testamento segundo a lei, todos os seus bens, todos os seus investimentos financeiros passam diretamente para sua esposa. Ninguém pode contestar isso. Você não conhece o meu pai. Tão logo eu tiver partido deste vale de lágrimas, aquele odioso homem tentará de qualquer maneira impedir que o meu fundo de investimento passe para a Fiona. É muito dinheiro. Na última vez que eu conferi, ultrapassava 1 milhão de libras. 1 milhão de libras? O seu fundo do Albion? Disse Ted deixando de lado as suas anotações. Sim. Quando você e Fiona se casaram, esse fundo tinha aproximadamente 100 mil libras. Em que diabo você andou investindo? Nick fez um gesto de indiferença com as mãos. Só Deus sabe. Você mantém um controle do seu fundo de investimento? Na verdade, não. Sei que as ações compradas pelo meu pai subiram muito nos últimos 10 anos. E também sei que há 3 ou 4 anos ele comprou um grande montante de ações de uma companhia e acrescentou-as para o meu fundo. Não dão lucro, pelo contrário, o preço despencou. Sua estimativa de 1 milhão inclui estas perdas? Ah, Ted, sei lá, suspirou Nick. Pergunte a Hermione. Ela é que controla os investimentos e o depósito de cheques. Já faz alguns anos que não toco em 1 centavo do dinheiro do meu pai. Assim que a galeria começou a fazer dinheiro, dispensei todo o dinheiro gerado pelo fundo. Todo? Nick assentiu com a cabeça. Meu pai vem ajudando os artistas nova-iorquinos há anos e também ajudou o fundo de expansão do Metropolitan e doou uma coleção considerável de obras dos novos pintores americanos para o museu. Nick abriu um sorriso. Ele é generoso? Quando eu morrer, quero que Fiona fique com o fundo, com cada penny. Ela fará bom uso do dinheiro. Você já falou isso com ela? Já tentei, mas ela se recusa a falar disso. Ela está aqui? Acho que devíamos expor seus desejos para ela e a reação que talvez o seu pai tenha frente a isso. Não está, não. Está em cima de mim há dias. Ela me traz todas as refeições e cada bule de chá, ele riu. Nem no banheiro eu posso ir sozinho. Está atrás de mim, não para de me seguir. Faz uma semana que não vai trabalhar quando soube que você vinha. Arranjou uma razão para sair. Ela deve estar amedrontada. Fiz de tudo para esconder a verdade, até consegui por um tempo, mas agora tem sido impossível. Olhe só para mim. Estou parecendo um fantasma. Não, ainda não. E não vá ter nenhuma ideia enquanto eu estiver aqui. Nick sorriu. Isso não entra na sua linha de trabalho? Não, que droga, não é nada disso. Ted voltou a escrever. Muito bem, e o que mais além desse fundo? Vai devagar, uma coisa de cada vez. Temos que ser específicos.
Nick começou a enumerar os seus bens para Ted, instruindo quanto ao destino que teriam. Sua parte da casa ficaria para Fiona com toda a mobília, e também para ela a galeria de arte e todos os seus quadros e objetos pessoais. Além disso, ele especificou um generoso legado para Simi, que continuava chamando-o de pai, e não de Nick, e a quem ele sempre considerou um filho. Também ações de dinheiro para Lan, Monroe e Nell Finnegan, e ainda para Sean, Pat e Jenny Finnegan, filhos de Michael e Mary, e para Stephen Foster, seu mordomo. Coloque tudo claramente aí, Ted, disse Nick. Amarre o testamento de um jeito que aquele homem não tente nem consiga tirar nada de Fiona. Desde a casa até as minhas abotoaduras. Não se preocupe com isso, Nick, eu quero que você descanse. Em paz? Nick sorriu de modo maroto. Ele não podia dizer essas coisas na frente de Fiona. Ela se aborrecia, mas na frente de Ted podia, e isso o alegrava. Ted desencucado, ele e Fiona o chamavam assim. Sempre suave e tranquilo, sempre competente. Salvou-os do escândalo quando Nick foi preso no TF e foi o conselheiro jurídico de ambos com o crescimento dos negócios. Um conselheiro no sentido amplo da palavra, uma rocha. Nunca perdia a cabeça, e era disso que Nick mais precisava agora. Ele precisava de alguém firme, avesso aos sentimentalismos. Alguém que pudesse rir com ele, já que estava determinado a encarar a morte da mesma maneira saudável e divertida que sempre enfrentou a vida. Eu ia dizer despreocupado. Garanto para você que o casamento de vocês é legal e que o seu pai não pode reivindicar a sua herança. Vocês casaram na Corte de Justiça e também na Igreja da Trindade. Nick assentiu com a cabeça. Alguns meses depois do casamento na corte, quando Ted se certificou que de fato Fiona não queria o divórcio, ele insistiu para que os dois casassem na religião anglicana, a religião da família, para garantir que o pai nunca viesse a questionar a legitimidade da união deles. Os documentos das duas cerimônias estão devidamente registrados e autenticados. Tudo na mais perfeita ordem. Será que seu pai não sabe mesmo que você se casou? Nem imagino. Só sei que, se ele soubesse, certamente já teria criado problemas. Não acredito que ele saiba alguma coisa a meu respeito. Ele nunca se comunicou com você? Nunca. Mas claro que deve ter procurado saber alguma coisa sobre você. Talvez por meio de terceiros, não é? Meu pai me odeia, Ted. Desculpe, eu não conhecia a extensão do problema. Nick deu de ombros. Não precisa se desculpar. Infelizmente, a gente não pode escolher a família, só os amigos. Ele se recostou outra vez nas almofadas, exausto por ter falado muito, e fechou os olhos por alguns segundos. Ted organizava as anotações. Quando abriu os olhos, ele viu o retrato de Fiona e disse: Ted, eu preciso pedir uma coisa a você como amigo. Ted o olhou por cima dos óculos. Você pode pedir o que quiser, você sabe disso. Cuide de Fiona, disse Nick, sério, com os olhos marejados. Ela precisa de gente que cuide dela, você sabe. Pode parecer que não precisa, mas precisa. Está o tempo todo de um lado para o outro, não se alimenta direito e trabalha demais. E sua voz se embargou. Ele não pôde terminar.
Tinha jurado para si mesmo que não ficaria com sentimentalismos na frente do amigo equilibrado e firme. Ted esperou um minuto para que ele se recompusesse e disse: Você sabe que não precisa se preocupar com isso, eu cuidarei dela. Assim como de Simi, Michael, Mary, Alec, Maddie, Nate, Stuart, Peter e todos os outros que a amam também farão. Eu quero que ela se case de novo. Ela é jovem ainda, pode ter filhos, uma família. Isso é o que mais quero, e é a única coisa que não posso pôr no testamento. Eu quero que você procure alguém para ela. Não é bem uma das especialidades da firma, mas vou tentar, disse Ted, um ar frívolo. Quem você tem em mente? Quem? Esse é justamente o problema. Ela é mais rica que a maioria dos homens desta cidade e mais inteligente que todos eles. Ted e Nick riram juntos, mas um riso forçado. Nick já estava exausto, se despediu e chamou Foster com uma sineta para que ele o ajudasse a ir para o quarto. Quando ouviram os passos do mordomo no corredor, Nick se dirigiu pela última vez ao amigo e conselheiro Ted desencucado. Cuide dela, ele disse. Prometa. Eu prometo, disse Ted, desajeitado, enxugando as lágrimas com a manga da camisa. Capítulo 63. Joe pegou um punhado de ervilhas para inspecioná-las. Estavam impecáveis, macias, perfeitas, pequenas joias verdes. Levou-as até o nariz e inalou. Elas cheiravam tão bem. Cheiro do rico solo de Kent, cheiro de primavera. Mastigou algumas. Estavam deliciosamente frescas. A Bristol's de Covent Garden importava as frutas e os vegetais mais sofisticados do mundo durante o ano inteiro, para satisfazer o desejo de sua rica e exigente clientela. Joe só tinha que mandar um funcionário do seu escritório descer as escadas até o armazém para desfrutar a luxúria de um pêssego carnudo em pleno inverno. Mas mesmo podendo ter o mundo nas mãos, o que ele mais amava eram os primeiros frutos da primavera, colhidos no bom solo britânico. Ele continuava a avaliar o produto quando de repente ouviu uma voz. Monsieur, como espera lucrar se come toda a mercadoria? Joe riu de felicidade ao ver Olivier Renault, seu amigo e freguês, chefe de cozinha do Connaught. Ele pôs um punhado de ervilhas na enorme mão vermelha de dedos longos do homem, ao mesmo tempo em que dizia que elas estavam muito bonitas e frescas, primeira colheita, e que ficariam maravilhosas acompanhando um filé de salmão, ou amassadas dentro de uma sopa temperada com menta e creme de leite. Olivier provou-as, aprovou-as e encomendou uma grande quantidade. Mais 50 quilos de batata, 2 caixotes de aspargo, 3 de espinafre, 2 dúzias de favas de baunilha, 4 caixotes de laranja, 3 caixotes de abacaxi e 3 caixotes de banana. Eles finalmente o tiraram do escritório, ele disse, observando as mangas arregaçadas e o avental sujo de terra de Joe. Ora, só estou dando uma mãozinha, disse Joe. Às 5 horas, o gerente de vendas disse que 2 de seus homens não viriam hoje, porque estão doentes e me perguntou se eu podia mandar um funcionário para ajudar. Só havia um rapaz no escritório e ele estava muito ocupado.
escrevendo os pedidos e então resolvi descer. Eu não podia sobrecarregar o pobre diabo. Você quer dizer que não podia deixar que ele se divertisse? Joe riu ao ser flagrado na mentira. Claro, isso também. Olhe só, dê uma olhada nisso. Ele puxou um saco de algodão que cobria um cesto, e Olivier sorriu deleitado. Dentro do cesto havia trufas frescas, negras e pungentes, cuidadosamente aninhadas numa cama de arroz branco, extraídas do solo francês há 2 dias, disse Joe cheio de orgulho. Olhe só para isso, pode sentir. Ofereceu para o homem uma trufa especialmente grande. Especialmente grande. Firme e rolice sem nenhuma mancha. O melhor que Perigord tem para oferecer. Acrescento 2 dúzias no meu pedido? 2 dúzias? Você está maluco? 12. Tenho um estoque delas. Olivier levou a trufa ao nariz e depois a admirou, com um semblante doce e sonhador. O aroma é indescritível, não é? O verdadeiro aroma de uma boa... Joe balançou a cabeça. Seu francês, não dá para você separar a cozinha da cama? E por que eu deveria fazer isso? As duas são o recheio da vida. Mas como posso esperar que um homem que come essa... Ele apontou para a metade de um enroladinho de salsicha, que estava em cima de um caixote. Entenda isso. O que há de errado com isso? Perguntou Joe. Ele gostava de provocar Olivier. É uma refeição forte, para uma barriga inglesa forte. Apesar de sua queda por enroladinhos de salsicha, peixes, batatas fritas e outros pratos de sua infância, seu gosto culinário não era tão sofisticado quanto o de seu amigo. Baleia, os ingleses não têm barriga nem língua. Meu amigo, eu não vim para Londres para cozinhar, vim para educar. Ensiná-los. Mulas saxônicas, o que é uma autêntica. E o que vejo? O filé retorna porque está mal passado, ninguém come miolo de boi. Todo mundo pede molho inglês para tudo que é prato. Eu poderia servir pedras para eles e ninguém notaria a diferença. Pedras no molho de cebola, talvez, admitiu Joe. Venha esta noite à minha cozinha e eu mostrarei o que é uma comida de verdade. Olivier pressionou um dedo no peito de Joe. E pelo amor de Deus, leve uma mulher. Você come como um bárbaro e vive como um monge. Me dê essas, ele apontou para as trufas. Você disse 12? Não, todas elas, gritou Olivier espumando. Você acha o quê? Que devo deixar este tesouro para ser ignorado? Ou, pior ainda, para ser maltratado por algum inglês grosseiro? Quer que entregue o seu pedido, Olivier? Tudo menos as trufas, eu as levo comigo. Eu te vejo à noite, 9 horas em ponto. Joe sorria enquanto seu amigo esquentado saía. Estava feliz consigo mesmo. Nenhum dos jovens que ele contratara como vendedores teria vendido quantidade de verduras, legumes e frutas, sem falar no cesto inteiro de trufas e ainda ser convidado pessoalmente pelo chefe de cozinha mais requintado de Londres. Mas quem é que iria com ele? Jimmy estava ocupado com o casamento. Talvez Cat. Pegou uma toranja e cheirou-a. Para ele, o cheiro de fruta era mais doce que o mais caro perfume. Voltou-se para inspecionar o seu grande e movimentado armazém. Os carregadores que transportavam os pedidos para os vagões, os vendedores exibiam os produtos e os chefes dos melhores restaurantes, hotéis e clubes londrinos selecionavam os itens que queriam e ele se viu invadido por uma onda de orgulho. Depois olhou para o relógio, já eram 7 horas, e sentiu um aperto de culpa. Não devia estar no armazém. Devia estar no seu escritório no piso superior. Em meio a uma montanha de documentos, ele sabia disso. Até chegou mais cedo para adiantar, mas não resistiu.
quando o gerente de vendas subiu ao seu escritório, dizendo que precisava de ajuda. Ele tinha que assumir o papel de vendedor, nem que em pouco tempo. Prometeu a si mesmo que só ficaria por 1 hora, mas já fazia horas que estava ali, porém, como é que ele podia sair? Já fazia muito tempo que não trabalhava no armazém, estava sempre no escritório, examinando com os contadores ou discutindo planos para as novas lojas com arquitetos e construtores. Sentia a falta do armazém. Nada o excitava mais que o desafio de vender. Lá está ele, gritou alguém, ele fora pego. Olhou ao redor com a toranja ainda na mão e sorriu para Jimmy, seu irmão, e seu braço direito. E para Cat, sua linda e loura irmã, que trabalhava na sua maior loja, uma filial da Montagues em Chelsea. Você sabe que a gente paga alguns caras para fazer isso, disse Jimmy. Só estou dando uma mãozinha, Joe se defendeu. Nós devíamos dar uma carroça para ele, Jimmy. Devíamos colocá-lo de volta na High Street para vender maçãs e laranjas, porque é de lá que ele é, disse Cat. Se você conseguir largar essa toranja, talvez possa me levar para ver a nova loja que terei que gerenciar. Já devíamos estar lá há meia hora. Que droga, esqueci completamente. Desculpe, querida, só vou pegar meu casaco e já vamos. Enquanto Joe colocava a fruta no caixote, Jimmy e Cat se dirigiram para o andar de cima. À medida que se aproximava deles, ele ouvia a conversa acalorada, que tratavam sobre a loja de Knightsbridge. Os 3 irmãos depositavam uma grande esperança naquela, que seria o novo cartão de visita da Montagues. Cat seria a gerente, agora com 18 anos. Ela era uma garota esperta, ágil, comunicativa, um pouco impulsiva. Às vezes era insuportável, mas, além de ser da família, era a única pessoa em que Joe confiava para gerenciar uma loja de tal magnitude. Jimmy já tinha 26 anos de idade e uma larga experiência com legumes, verduras e frutas. E ele queria que a loja se distinguisse em Londres como principal ponto de venda dos mais exóticos produtos. A loja teria todos os itens costumeiros, é claro, mas também teria coisas que a maioria dos londrinos nem imaginavam. Mirtilos, quiabos, abóboras dos Estados Unidos, groselhas, líchias, conqueites da China, goiabas, papaias e carambolas dos trópicos, pimenta malagueta e melões gigantes do México, tamarindos e cocos da Índia. Quanto a Joe, ele simplesmente queria que a loja fosse a melhor, a mais moderna e equipada mercearia do mundo, o pináculo de suas ambições. Mas alface, endívia e espinafre são produtos muito delicados. Ele ouviu a irmã dizendo: eles estragam quando está muito quente. Quando está muito frio, com muita rapidez. Como é que vai conservá-los? Pelo que você disse, não tem espaço suficiente para... Dá para me ouvir? Você nunca me deixa falar. Já instalamos um sistema de irrigação. Foi bolado pelo Joe. Ele deixa os produtos mais delicados bem frescos, como se fossem recém-colhidos. Um sistema de irrigação? Repetiu Cat, dando uma cutucada no irmão. Está me fazendo de boba. Eu juro, Cat. Meu Deus, Jimmy, é mesmo verdade? Ela trocou o ceticismo pela excitação. O pessoal do Harrods sabe disso. Eles vão pular nas tamancas. Ninguém sabe e você não vai contar para ninguém. E isso vai fazer a Harrods. Isso vai fazer a Harrods ficar em maus lençóis, disse Joe, puxando as orelhas, enquanto passava correndo por entre eles para entrar. Vamos ver os projetos.
Dentro do escritório, espalhados em cima de uma enorme escrivaninha de carvalho, estavam os projetos para a loja. Joe e Jimmy trataram de expô-los para Cat. O piso seria aberto, apoiado por enormes colunas. Ali ficariam todos os produtos alimentícios frescos. No fundo, uma ampla escada de mármore negro conduzia ao segundo piso, onde estariam situados uma floricultura, um setor de chocolates e doces, de café, de chá e tabaco e uma seção de vinhos finos. No terceiro andar haveria um restaurante, onde se poderia desfrutar uma refeição ligeira ou um chá da tarde. "Oh, Joe, é maravilhoso!" exclamou Cat. "E a decoração? Quais serão as cores? Bem, será bombástica. Eu diria extremamente bombástica. Londres nunca viu algo parecido." "Foi a Maud que bolou?" perguntou Cat. Não completamente." "Joe, o que você fez?" "Comprei murais que representam as 4 estações para cada parede do primeiro andar. Pinturas enormes." Maud aprovou. Ela os achou brilhantes. "Darão ao lugar um visual diferente, de luxo, de exclusividade." "Por Deus, Joe, isso não é uma loja, não. Isso é uma loja, não é um museu." Joe ergueu as mãos. Eu sei, mas não diga nada até vê-los, Cat. São espetaculares, surpreendentes, e será exatamente com eles que faremos diferença com nossos competidores. Que tal branco?" "O que há de errado nas paredes de azulejos brancos?" retrucou Cat. São horrorosas. Fazem o lugar parecer um abatedouro." "E os pisos?" "Todos de azulejos, mas não brancos, e sim azuis e verdes, com ralos embutidos." "Você vai poder pôr as moças para lavar tudo com água e sabão", disse Joe. Cat se mostrou aliviada. Era maníaca por limpeza e conhecida por fazer as pessoas limparem manchinhas nas vidraças e no chão. "E o segundo andar e o restaurante?" ela perguntou. "Pavões." Agora Jimmy respondia. "Pavões? Você enlouqueceu?" "Não pavões de verdade, serão pinturas", comentou Jimmy com intensidade. Cat olhou para Jimmy e para Joe. "Eu mal posso esperar para ver este lugar. Já está terminado?" "Quase", disse Joe. "Maud está trabalhando rápido porque quer ver tudo terminado antes de viajar. Ela vai para a China no mês que vem." "Eu sei." "Ela passou na loja de Chelsea na semana passada para reclamar dos pintores. Eles pintaram o acabamento da vitrine com a cor errada." Cat pegou um lápis e o segurou como se fosse um cigarro. "Berinjela, querida", disse em tom teatral. "Falei para que pintassem de berinjela e eles pintaram de roxo." Levou a mão à testa e caiu no chão fingindo um desmaio. "Levanta, engraçadinha, ela não é assim", disse Joe. "É, sim. Você devia ter visto o cabelo dela, cortou curtinho." "Eu vi o cabelo dela." "Vamos, então." "Você só viu isso?" Cat quis saber, rindo do chão para ele. Joe olhou surpreso para a irmã. "O que foi que você disse?" Cat encolheu-se. "Eu só estava perguntando." Ela disse enquanto se levantava. "Maud disse que mal pode esperar para ir para a China. Parece que ela quer se livrar de um certo diabo de olhos azuis. Ela não disse o nome dele. E eu estava me perguntando se você saberia quem é ele." Olhou diretamente para Joe. "Não sei quem é", ele disse bruscamente enquanto pegava o paletó. "Vá." "Que bom, fico feliz." Ela retrucou, parando o irmão para ajeitar a gravata dele. "Porque tenho uma outra pessoa para você. Ela vai ao casamento de Jimmy. É uma ótima garota de Stepney." Joe segurou o queixo da irmã. "Pare com isso. Agora."
Ele disse com dureza: Não estou atrás de nenhuma garota. Eu sou casado com o meu trabalho e é assim que gosto de viver, está bem? Está bem, disse Cat, com um gesto de desânimo. Não me meto mais nisso. Duvido, disse Jimmy. É só por enquanto. Vamos depressa. Quero ver a loja. Tempo é dinheiro e vocês dois estão desperdiçando. Ela saiu do escritório de Joe recitando o primeiro do verso Ball. Bells. Joe olhou para Jimmy. Jimmy olhou para Joe e deu de ombros. A ideia de colocá-la no comando da loja foi sua, disse Jimmy. Boa sorte, primogênito.